Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Portanto, vamos aqui de volta para a nossa meia hora de Ares. É? Hora de Ares, mas que no fundo é meia hora. 40 minutos. 40 minutos. Sim, uma hora seria demais. Joaquim Almeida, muito obrigado quando nos dá 10 Exatamente. minutos de bónus. Sempre. Nós agradecemos. Portanto, nos últimos programas falámos um pouco sobre as imprecisões e correções em termos de factos históricos, de uniformologia no cinema. Agora vamos voltar Ao vestuário. ao nosso à vestimentária E agora entramos na militar. Idade Média. Vamos de entrar facto, na Idade Média. Houve um certo alongamento com o período romano, mas quer dizer, ele também... Ele não... Porquê então carregar tanto no período romano? Primeiro, gostamos. Sim, Pronto, sim, vamos sim. assumir, gostamos. Mas há uma outra razão. Desaparece, quando se entra na Alta Idade Média, vamos pela Idade Média fora, ela desaparece, a herança visual, estética, da vestimentária militar romana, não desaparece. Porque se formos a ser rigorosos, e se deixarmos o que é o nosso eurocentrismo ocidental, nós não nos podemos esquecer que o Império Romano continua no Oriente, com o chamado Império Bizantino, que há pessoas que não gostam que lhe se chame Império Bizantino, mas sim Império Romano do Oriente. E eles próprios se definiam como romanos, apesar de que a certa altura, sobretudo depois de Justiniano, o grego vai substituir o latim, eu não digo que é gradualmente, eu digo que é quase Sim. en masse, como língua imperial. Embora há termos que continuam latinizados, mas há outros termos que até a nível militar, por exemplo, a legião deixa de existir nas designações das unidades militares bizantinas para utilizar termos gregos como tagmata ou tema. Ou seja, que definem unidades militares. Até porque o próprio exército bizantino já não... Se lhe chamarem uma legião é uma questão meramente evocativa histórica. Sim. Estruturalmente não tem nada a ver com isso. É um exército profundamente internacional das várias etnias e tribos e sociedades que compõem a diversidade cultural do Império Bizantino. E cujo vestuário se pauta por uma certa exuberância. Exuberâncias têm a ver, por exemplo, as influências orientais que vêm pela Rota da Seda, as rotas da seda, que chegam ao Império Bizantino e depois entram no Ocidente, que nos levam para a questão ocidental. Mas também nós vemos até na iconografia medieval, e agora entramos aqui na iconografia medieval, por exemplo, da Europa Oriental, a Europa Ortodoxa ou herdeira do Império Bizantino, os próprios santos que são representados no atavio militar têm ainda aquele atavio militar de origem romana, sobretudo de estatuto, que eu no outro dia falhou-me o termo das tirinhas daquelas tiras que estão normalmente do ombro e na cintura, são as pterugae. Isso aparece na iconografia bizantina, praticamente até à véspera que são conquistados pelos otomanos em 1453. E mesmo em termos de arte, neste caso é arte religiosa, mas a arte religiosa bizantina não sofre alterações. Ainda hoje, quando se olha para uma representação de um santo bizantino, está-se a olhar para uma coisa romana, ou remeter para... Um certo convencionalismo classicista, mas orientalizado, se quisermos orientalizado, dadas as circunstâncias. Sim, sim. Não é? É algo que é bastante interessante e que pode remeter para a crítica das fontes que envolve, que é a arte medieval no que concerne à questão da guerra. Pronto, logo como exemplo, as tapeçarias de Bayeux, que são os metros substanciais de uma tapeçaria, conta toda a história da invasão da Inglaterra por Guilherme Conquistador, o normando. E que o atavio normando está lá bem patente. O atavio normando aqui temos que entender quem são estes normandos. Os antecessores deles eram os escandinavos. Exatamente. Aquele vem território, vamos entrar aqui um bocado na história, foi dado literalmente pelos reis de França e pelos ducados franceses para que os Nordman vikings se estabelecessem ali, o que também desmonta a teoria que os vikings andavam no saque. Não. Há bem uma vaga de comércio.
tem a ver, talvez, não sendo eu medievalista, com a própria cristianização da Escandinávia, nomeadamente a partir da Dinamarca para norte. Porque, se calhar, o ponto axial é a Dinamarca e não as Noruegas e as Suécias. Não, sim. A Dinamarca é... Aliás, a Suécia é uma realidade que envolve a Noruega durante algum tempo e que está fundamentada exatamente no século, numa identidade nacional que surge entre o século XI e XII, e daí o tal filme O Arno, o Templário, que só tem... Não se esquecemos de falar desse filme. É um filme extremamente bem feito. Ele é um templário. Ele é sueco. O filme é sueco. Muito bem feito. Só tem um defeito. Que eu não sei porque, como é que passou. A cruz templária que ele tem portanto, na capa, que envolve o Lurigão, é uma cruz de Cristo portuguesa e não uma coapa templária da época. Não sei porque que isso aconteceu. Mas foi uma homenagem a Portugal. Quiçá. Portanto, remetendo para a questão dos classicismos, a herança romana é tão forte, mas tão forte mesmo. Quer dizer, 1000 anos de algo que constrói um império e constrói uma identidade cultural não se esvaem assim. A questão militar também não se esvai de qualquer forma. Eu se der aqui um grande salto, se formos ao Império Carolígio, qual foi realmente a verdadeira intenção, ou a intenção que tinha subjacente o Imperador Carlos Magno? Recriar o Império Romano. E foi o Sacro Império durante muito tempo. Eu espero dizer a data correta, mas no dia de Natal de 800, em Aix-la-Chapelle, ele declara-se Imperador dos Romanos. Exatamente. Onde já ia aquilo que nós entendemos como Roma, onde ela já estava. Não estava, não. Ela continuava a existir. Porque a Roma que nós entendemos é a Roma papal. Sim, e estou-me a lembrar daqui do caso da Península Ibérica, aqueles que ficaram suevos, portanto, os suevos acabam por ser absorvidos pelos visigodos. Mas os visigodos, por sua vez, também não foram romanos. Exatamente. Os hispano-romanos têm mais importância para os visigodos do que os visigodos para os hispano-romanos. Portanto, quem se romaniza são os visigodos. Neste caso, com a questão do Santo Isidoro de Sevilha. Exatamente. Aquela questão é assim: Roma barbariza-se e os bárbaros romanizam-se. Não há uma questão para escolher uma. Não, são duas questões que coexistem. E o que nós consideramos como bárbaro é um convencionalismo histórico que não é aplicável. Portanto, estes povos que vêm do norte, que vêm do leste, não são necessariamente bárbaros. São povos que são empurrados em migrações. São migrações. Sim. Que trazem aportações novas, vão modificar o exército romano do Baixo Império até ele se transformar num exército medieval. Pronto, eu estou a utilizar uma terminologia até um bocado básica, mas só para entender que há aqui alguns mitos que foram construídos ao longo dos séculos que, ora bem, agora vai ser o domínio da cavalaria medieval e a infantaria desaparece de cena. Isso não é verdade. Não é verdade no Império Bizantino, não é verdade, por exemplo, na Alta Idade Média. Porquê? Por exemplo, a batalha de onde Carlos Martel, em Poitiers, onde trava as tropas muçulmanas vindas da Península Ibérica, que tinham entrado com Altaric, com conivência política de duques ostrogodos, ou hispano-romanos. Portanto, isto, nada aqui é líquido. Eram as tropas, os homens fiéis ao Bitiza, que era um dos pretendentes ao trono. Que esta questão desta invasão muçulmana da Península não pode, hoje em dia, infelizmente, já não é vista a preto e branco. Foi a Batalha de Poitiers. As pessoas podem, há dados, há livros, pode-se descarregar online. A Batalha de Poitiers foi fundamentalmente uma batalha suportada sim, pelo que eu leio, há um emprego maioritário de uma cavalaria, por parte dos muçulmanos, uma cavalaria ligeira, que é o forte deles. Ligeira. Mas quem é que suporta o grosso da batalha? É a cavalaria carolíngia, a infantaria carolíngia. Sim, o simples facto de ter um cavalo e mantê-lo não é uma coisa que seja acessível a qualquer um naquele período. Não é nos dias de hoje, não é? Até não será só a questão do cavalo, será a questão da importância que a infantaria vai continuar a ter durante a Idade Média. Exatamente. Isto leva à questão do vestuário. O vestuário modifica-se na Alta Idade Média de uma forma drástica em relação ao Baixo Império Romano? Não.
São as túnicas, por exemplo, a questão tão simples quanto isto. A manga comprida, as túnicas de lã ou tecidos tipo os linhos, com aplicações decorativas. Sim, se calhar começa-se a usar mais ricas, sim, mais ricas. cores nacionais. Começa Não é para cores nacionais. Mas cores que identificam... Tintos regionais. Aqui é mais regionalismos. Propriamente a questão nacional aqui nem se pode usar. Sim, tirando o caso português. Portanto, Mas é mais para a frente. aqui o nacional, não. Não é mas regional e cores que identificam determinado grupo. Ou seja... também há aqui, por exemplo, o vestuário da aristocracia é muito ditado por aquilo que... Eu vou dizer aqui uma coisa que pode incorrer num grande disparate ou uma generalização. A aristocracia da Alta Idade Média, portanto, estamos a falar dos séculos VII, VIII, IX, X, como, por exemplo, olha, nós temos aqui uma representação artística muito rigorosa, que é a estátua de Guimara Pérez. Está certo? Sim. É um cavaleiro carolíngio. Tem muito mais rigor que o nosso Dom Afonso Henriques. Temos como padrão uma espada do século XV. Guimara Pérez, a escultura do século XIX. O próprio capacete, a lança. Quer dizer, isso aí também, por exemplo, essa parte da vestimentária da Península Ibérica, é que aí as iluminadoras medievais trazem a análise, traz aqui algumas coisas que é preciso terem atenção. Se calhar o atavío de guerra típico da Península Ibérica não é esse. É algo mais aligerado, são cotas de malha, assim, que sobrevivem do período romano. São os escudos redondos, como aparecem nos manuscritos de Lourvão. O escudo redondo ibérico, redondo que se usa para cavalaria, usa assim para a infantaria, para fazer uma coisa que vem do norte da Europa, até vem com os vikings, mas os romanos já o faziam, que era o mais lógico para fazer, que é o shield wall. Desculpem o anglicismo, a muralha de escudos. Eu sei que vou levar um comentário de alguém a dizer, atenção ao inglês, mas é a muralha de escudos. Fechar escudos e aguentar o impacto. Agora, como eles andavam vestidos, é a roupa do dia-a-dia. Quer dizer, o guerreiro, o soldado, o combatente medieval, a roupa do seu dia-a-dia, em certa parte, deixa de se distinguir da roupa do dia-a-dia de outras pessoas da sua condição. Não quer dizer que tenha uma roupa igual a um vestuário igual a de um camponês. Era exatamente isso a questão que eu ia colocar. Nós sabemos que em Roma já existe um exército em que o Estado, que é o Estado que controla e quando passamos para a Idade Média, as pessoas que estão na guerra são recrutadas e não têm qualquer tipo de formação para a guerra, é no momento, ou há um grupo de pessoas... Exato. Primeiro fator. A fragmentação do poder pós-Império Romano e entrada na Idade Média. A fragmentação do poder. Não é repara, há um termo que vem do período tardo-romano, porque o próprio período tardo-romano também muda muito da nomenclatura, mesmo latina. E aparece algo que é muito importante. Os comes e os duxes, que são os condes e os duques. Os condados e os ducados. Há figuras reais, mas pouco poder têm. Se vamos por aí, por exemplo, o Ducado da Aquitânia. Poderosíssimo, Ducado da Borgonha. O que é hoje o território francês é um exemplo, ou aqui na Península Ibérica, por exemplo, a marca da Catalunha, que depois passa a cidade de Condal, nunca foi real. Ou seja, os elementos militares são formados a partir... nós temos particularidades militares que estão relacionadas com essa própria fragmentação da Europa Ocidental. A Oriente, eu volto a dizer, o Império Bizantino tem o seu exército, que nós podemos considerar que é o exército romano do Oriente, mas que está formado com uma diversidade que tem a ver com a diversidade cultural que eu referi há bocado dos próprios territórios, porque ele está ao Oriente, ele começa na Europa e acaba na Ásia. Sim. A uniformidade aí, há uma coisa que talvez seja a imagem de marca durante muito tempo do Império Bizantino, que é o símbolo cristão PX, o símbolo grego, que aparece até em Ravenna, nos mosaicos de Ravenna, do Imperador Justiniano, com a sua guarda, o Scole Palatina, que é uma aparência visual que perdura durante muito tempo, entrada bem na Idade Média Ocidental, séculos XI, XII, XIII, tendo em conta que o próprio Império Bizantino, além de recorrer ao recrutamento, por exemplo, dos seljúcidas, que têm um vestuário próprio, dos tajiques,
ou seja, o que são as repúblicas da antiga União Soviética que já existiam como povos e identidades linguísticas e culturais no Oriente e que têm particularidades de vestuário que poremos a imagem na devida altura, a nível do Ocidente, aqui vão ser as particularidades de quem se veste no norte da Itália, por exemplo, a Lombardia, Sim. por causa da dominação dos lombardos, que é um povo germânico que entra na Itália e que vai assumir ali o controle e criar a Lombardia, e o norte do Véneto, por exemplo, terá particularidades vestimentárias. As pessoas vão se vestir um pouco de acordo já com a fragmentação do poder, ou seja, vão poder voltar às suas particularidades regionais. Mas, por exemplo, começa-se a criar já uma moda, porque eu lembro, eu também fiz história, Claro. E lembro perfeitamente do período carolíngio ter sido um período áureo em termos culturais, e que há uma replicação de outros locais, Península Ibérica, a parte cristã e outros reinos cristãos, há uma espécie de replicação daquilo que é feito pelo Império Carolíngio. Em termos de militares, começa já a existir uma moda que copia o modelo carolíngio noutros sítios da Europa, ou ainda é ali... Não há uma moda. Nós temos tendência a pensar numa moda porque nós estamos no ano 2019, olhamos para os documentos e tendemos a criar um padrão mental. Há, por exemplo, uma imagem estereotipada, e vou pôr a imagem, porque isso aí as pessoas vão entender, do que é um soldado de infantaria carolíngio. Tem um capacete de uma determinada forma, usa uma proteção por baixo do seu vestuário, perfeitamente indissociável de um vestuário não militar, o seu vestuário. As bragas, a túnica, as botas, até uma espécie de grevas que se usavam para melhor segurar a perna. Isto tem que ser mesmo ilustrado, para se perceber, porque aqui estamos a entrar numa diversidade que contraria um bocado essa questão de moda. Mas o estereótipo do soldado carolíngio é exatamente o seu capacete, o seu escudo em forma de gota, pesado. Estamos a falar de um soldado de infantaria pesada e aparece muitas vezes representado por convencionalismo com o quê? Com aquilo que até é muito pouco prático, que eu não acredito que fosse o padrão, que é um lorigão, uma lóriga, mas até a meio da perna ou até ao joelho, de escamas. Isso é muito pouco prático. E a cota de malha? Agora, o que nós temos é exatamente a tendência a criar um estereótipo. Sim. Se calhar o soldado carolíngio tinha muito mais variedade de equipamento, escudos redondos e não escudos em gota. O escudo em gota, portanto, é aquele que nós estamos habituados a ver e que associamos sempre aos cruzados e aos templários, que é o escudo em gota, que por acaso tem grande disseminação no Império Bizantino. Pôs-se cutatoi. A questão dos escudos aqui, enquanto te lembras que eu andei muito tempo a falar de escudos romanos, aqui os escudos são circulares, não aparecem escudos oblongos, quer dizer, se calhar existiam, mas não é tão evidente, e então andamos aqui entre dois padrões estereotipados, entre o escudo circular e o escudo em lágrima, ou em gota. E na própria Península Ibérica, o reino açoriano, que depois começa a expandir, a fazer a dita reconquista, também temos esse estereotipo do soldado do tipo carolíngio. Talvez mais a norte por importação ou deslocamento de tropas que vão influenciar, mas olha que aquilo que eu já li seguindo um certo estereotipo para o que é o sistema militar na Península Ibérica na Alta Idade Média, é de uma certa ligeireza de escudos redondos circulares do tipo visigótico. É a importação do modelo visigótico, portanto, e que perdura. Cotas de malha, mas sobretudo ligeireza. É aquilo que parece dar a entender. Uma certa ligeireza. E, obviamente... Sim, mas aqui também estamos a falar de representações que às vezes são feitas para... não correspondem exatamente àquilo que era o dia-a-dia, não é? E agora coloca-se a questão. Então aparece-nos o Dom Afonso Henriques ataviado como um normando. O pai dele era de onde? Era
lá das Frâncias. O nosso estereotipo de Afonso Henriques, que pode não estar errado, tem um capacete com um nasal, uma cota de malha, quer dizer, aparece estranhamente na escultura de Teixeira Lopes com uma cota, parece feita com caricas de cerveja, desculpem, não desisti, com um escudo de gota com um rebordo reforçado, que isso era impossível, torná-lo impraticável. Quer dizer, o arquétipo geral está lá e aparece com uma espada, que é aquele mito da espada de Afonso Henriques, que é uma espada do século XV, não é do século XII. Que é a tal questão da lenda que vem de Alves Barrota, que foi a espada que se calhar não se bastante engano e que levou, mas que é uma espada do século XV. Portanto, agora, o atribuir o atavio normando a Dom Afonso Henriques, que pode ser um atavio, eu chamo-lhe o atavio agora, à construção do equipamento medieval, é algo que vem importado. Sim. Portanto, É algo que vem importado. É normal. Não. Aquilo que nós... Era o único que andaria assim. Não. Sim, mas... Não. Enquanto próprio de Romano, nós temos representações e as representações medievais são menores e aquilo que aparece normalmente representado... São menores até e sabe melhor isso que eu, porque a maior parte das representações de Iluminura, há muitas representações da Igreja, Sim. que até também há muitas do século XII para a frente que vemos sempre com cabecinha fora e sem cabecinha fora, com um machado espetado na cabeça, o soldado medieval com a cota de malha a proteger todo o crânio, às vezes sem capacete, com o escudo de gota, imensas, podemos pôr aí, é sempre quase a mesma coisa. Mas por vezes aparece a disrupção. Portanto, nós também temos de ter em atenção que muitas das fontes, quando nós falamos em Roma, não nos podemos fiar totalmente nos arcos nem nas colunas de Marco Aurélio. O que nos ajuda é a arqueologia que vem suportar ou não suportar determinados conceitos teóricos sobre a vestimentária militar romana. Aqui coloca-se a mesma forma. A mesma questão, exatamente. Embora tenham subsistido até hoje, porque os museus assim o provam, tanto material do século XII, restos de cota de malha, restos de laudéis, restos, por exemplo, se vamos para o século XIV, temos o laudel, pertence ao laudel de Dom João I, penso eu, que está em Guimarães. Sim. Em Guimarães, penso eu. Sim. Da Batalha de Alves Barrota. Esse laudel que era colocado sobre uma armadura de placas ou cota de malha até para proteger das ferrugens, etc. Porque também é preciso pensar que quem era possuidor do... Vamos agora tentar aqui sistematizar uma coisa. Estamos na Idade Média. Desde o século VIII até o século XV, nós temos aqui uma separação. A separação no mundo romano era hierárquica. Entrava a questão aristocrática. Entrava, obviamente. Mas depois havia também uma questão meritocrática, que, por exemplo, na questão dos centuriões e dali para baixo, até o legionário. Na Idade Média, não. Na Idade Média temos uma clara divisão social. Sim, a questão dos estatutos. E não necessariamente meritocrática. Eu estou-me a remeter ao Ocidente. Nem Sim, estou a falar na China, nem no Japão, nem no Império Bizantino. Portanto, temos os peões, que chamam-lhe os peões, eu chamo-lhe a infantaria. Depois temos a cavalaria. A cavalaria que está imersa em diversos códigos, mitos, lendas e arquétipos. E depois até Portugal tem uma criação extraordinária. Que são os cavaleiros vilãos. Que é uma cavalaria que arma em batalha, sem direito à heráldica. Uma das coisas mais importantes na distinção do guerreiro medieval é a heráldica, porque é a heráldica no escudo, porque é a heráldica no laudel, porque é a heráldica no estandarte e no pendão e caldeira. Primeiro para definir o lado em que está, primeiro para definir a família e o poder. E uma coisa que é importante. Vão-me desculpar a comparação, mas já fiz isto várias vezes. A heráldica de um cavaleiro medieval é o seu cartão Visa. Porque um cavaleiro medieval não mata o outro assim, porque há uma coisa muito importante na Idade Média. Morrer assim em batalha, logo à primeira, passa a expressão, talvez para os peões e para a infantaria, que não tem valor pecuniário. Agora, um cavaleiro para o outro, quer dizer, eu defronto-me consigo. Eu sei que o Paulo vem de uma família abastada da Aquitânia. Eu vou-lhe meter com a lança, ou vou-lhe dar com a massa, porque a espada é a última coisa que se tira da bainha.
Porque a proteção na Idade Média não é só contra as perfurações e os golpes, é contra algo que se descobre que é muito eficaz, que é o contundente. Quer dizer, eu vou-lhe dar um golpe de massa e mato, e não faço uma coisa que queira o normal fazer-se, que é dar-lhe, é desmontá-lo, e os meus seguidores, a minha infantaria, a minha lança, os que vêm comigo, vão ter consigo, quer dizer, estão à espera com a adaga para despachar. Mas se o Paulo valer dinheiro, eu vou matá-lo. Eu levo comigo e peço um resgate. Claro que sim. E acha que a heráldica serve para quê? É para dizer, atenção, eu tenho dinheiro. Não me matem. Sim. Entre outras coisas, sim. Não me impede que alguns fossem morrendo porque iam um golpe mal dado ou porque realmente a coisa chegava a um ponto que não havia retorno. Porque nós estamos a entrar mais na arte da guerra do que propriamente o vestuário. Mas quer dizer, tem a ver com a proteção. Sim. As cotas de malha. A proteção na Idade Média pode ir desde as cotas de malha, que vêm desde o período romano. Nunca mais voltar a ver nada que seja armaduras articuladas que eu saiba. As escamas vêm, porque ainda vêm da influência oriental. E depois há uma profusão de coloridos ou não coloridos. Ou seja, a aristocracia tem dinheiro para comprar sedas do Oriente e é profusa no colorido. Até usa tipos de decoração na roupa masculina que são profundamente orientalizados pela influência bizantina. Porque nós normalmente afastamos os bizantinos da nossa esfera. Eles têm uma profunda influência. A Europa, em boa parte, é a primeira responsável pela queda do Império Bizantino. Não são os otomanos. Sim. Os venezianos aceleraram o processo. Mas isso é outra questão. Agora, o povo que serve, o povo que vai nas levas, que forma a infantaria, que é armado com lanças, com machados por vezes também tem função civil, ou seja, o machado serve para cortar a lenha, também vai para a guerra, ou com modelos, por exemplo, encontrar alguém do povo. Isso aí é que é a exceção, talvez, nos cavaleiros vilãos portugueses que têm espadas. Não têm a heráldica. Alinham na hoste do rei sem heráldica. Portanto, aquilo, eu vou fazer uma comparação. Chegou o pessoal do bairro para se juntar ao pessoal da linha de Cascais. Exatamente. Mas estão prontos para combate da mesma maneira. Não é? Sim, mas estas pessoas de condição social inferior também usam a... Tentam-se proteger. Usam só a roupa do dia-a-dia, o seu vestuário, portanto... Mas não têm, por calças, não têm acesso a uma cota de malha, não têm acesso a uma lórica. Não, mas vão tentar proteger-se, por exemplo, com couras. Couros, sim. Couras mesmo, são uma espécie de umas túnicas de couro protegidas de couro fervido, que aquilo dá alguma proteção contra o impacto. Se for encebado, e às vezes chegam a pôr algo... Nós estamos a ver aqui o fora da aristocracia. Atenção que nem toda a gente é miserável, porque temos os mesteirais. Por exemplo, quem for de mesteirais, e não é só para o caso português, é para o caso europeu, que vão dar as milícias urbanas. Ou seja, quem tem mesteirais tem algum poder económico. Não tem nem sequer autorização para ter uma espada do tipo aristocrático, mas arranja a maneira de ter uma espada mais curta. Vai aparecer na Itália uma espada que eu chamo-lhe a espada burguesa, mas eu sou pessoalmente chamo-lhe a espada burguesa. Não é uma espada aristocrática, que é Cinque Dedi, que é uma espada curta, mas extremamente larga, que aparece na Idade Média na Itália. Para quem? Para os burgueses ricos das repúblicas italianas. Eles não têm os direitos de armamento da aristocracia, mas também dão a volta de certa forma. Agora, a infantaria por vezes nem leva proteções, mas pelo menos tentam arranjar escudos. E além disso, a infantaria, estamos sempre a pensar numa infantaria com uma lança. E os arqueiros? E os besteiros? Sim. Nós aqui no vestuário medieval temos aqui que separar aqui dois mundos, os que se vestem com luxo para a guerra. Já temos que deixar de pensar em Roma. Sim. E mesmo já no Império Carolíngio e daí para a frente, os que se vestem com luxo para a guerra, quer a aristocracia, que por tendência monta a cavalo, porque é sinal de estatuto, mas também, se calhar, vamos pensar e levantar a hipótese, vão combater permanentemente a cavalo ou vão desmontar quando for necessário? É claro que o que se associa é sempre o cavalo de batalha, o cavalo de grande porte, para suportar, mas isso o cavalo de grande porte até estamos a falar mais para uma idade média, para uma baixa idade média, 14, 15... Mesmo o próprio cavalo, até o próprio cavalo com proteção. São cavalos que têm que estar protegidos e que têm que suportar, porque as armaduras vão se tornar cada vez mais pesadas. Porquê? Porque é a resposta simétrica à evolução do armamento.
Quer dizer, a armadura só se torna inútil, de facto. Ela já era um bocado inútil com bestas. Sim, mas não. Uma besta genovesa, já e eu vias no Museu em Génova, era capaz de perfurar uma armadura milanesa de um lado ao outro, um virutão que saía a 180 ou 220 kg da besta, de pressão. Eu já fiz um tiro de besta numa recriação de uma réplica medieval. Deu-me um coice igual à que dava a minha arma de serviço no exército. E era uma besta. E eu nem vi o virutão a meter-se era um faro de palha. Ele desapareceu dentro do faro de palha. E saltou-me das mãos. Não saltou, mas senti perfeitamente o coice do arco. Ou seja, nós temos um exército medieval popular de milícias, umas que são obrigadas a seguir as lanças aristocráticas, portanto, as hostes do rei, as hostes do duque, as hostes do conde, que leva a sua infantaria, e que não vamos pensar que são um grupo desorganizado de rapaziada camponesa que ainda ali há 2 horas estava a plantar couves. Não, são pessoas que até treinam no adro da igreja o manejo do arco, o manejo da besta, o manejo do pique. E combatem com o que podem, desde que seja. Até pode ser uma foice ou um pudão de roçar. Um pudão. Sim. Temos instrumentos agrícolas que são passados para armas. Até facas. Por exemplo, os povos do norte, os frísios normandos, não apostam só na espada, apostam muito no machado, que não são machados pesados. Também quando aparecem aqueles machados enormes. Isso é incomportável. São machados para execução. Machado de guerra é um machado de uma coisa muito mais leve. Claro que sim. E até com capacidade de projeção. Isso é outra questão que eu ponho em dúvida. Eu vou livrar do machado, vou tirar o machado e depois o que é que faço? Vou lá buscá-lo. Não, eu quero usar... Mas por acaso é uma daquelas ideias... E com facilidade se faz um machado, não ferreiro. Sim, mas não é aquelas coisas deste tamanho, tipo Conan no Bárbaro e os Vikings e os bárbaros com aquelas claro, armas. Assim, para manejar o machado mais pesado... Isso era o Thor que usava. É que sim, nós não somos aquela deusa indiana com 4 braços. Portanto, se queremos usar uma arma que nos permita usar a nossa defesa, que muitos só podem contar com escudo, eu tenho que ter uma arma que do meu lado direito eu possa manejar com alguma destreza, que nem que seja realmente um machado que também uso para cortar o pinheiro de Natal. Pinheiro de Natal, Sim. Para cortar pinheiros, pronto. Isto é bastante complexo. Assim, Roma é muito confortável de se falar sobre Roma porque há ali normalizações. Exatamente. Quando se entra na Idade Média, isto não é assim tão... É. Não é assim tão fácil. Apesar de haver estatutos no exército romano, eles estão mais diluídos e não se percebem tantos estatutos como se percebe quando chegamos à Idade Média. E quando tentamos aqui abordar, que isto vai nos levar algum tempo, o que é a Idade Média no vestuário, nós começamos aqui introdutoriamente a tentar distinguir quem combate, como combate e como é que se veste para a guerra. Não é? Sim. E também vamos tentar isso, por vezes é um esforço inglório, desmontar alguns mitos. Que os homens a pé, coitadinhos, eram ali só com uma tunicazinha e com uma calote de couro e que estavam ali expostos a um ataque de cavalaria, etc, etc. Quando nós temos exemplos, quando estudados verdadeiramente no âmbito da história militar medieval, em que a infantaria nunca deixou de existir no campo de batalha, nem nunca deixou de ter uma doutrina de emprego e não tem que passar pelo arquétipo de ter sido uma hoste desorganizada de gente mal vestida. Eles protegiam-se com o que podiam. Ou até se protegiam com o que lhes davam. E pensar que eles não podiam ter uma calote metálica de metal em vez de couro, porque o couro é o remédio para tudo. Pensa-se que o couro é o remédio para tudo. Mas a verdade é o couro bem tratado também é uma excelente proteção. Sim. E não era só usado pelos pobrezinhos. O couro entrava no atavio do cavaleiro. Porque por baixo da cota de malha levava uma maioria de couro. Agora eu estava a pensar, o corpo de infantaria e as pessoas que iam supostamente desprotegidas, elas acabam por ver cadáveres que têm peças e acabam por tirá-las e utilizá-las e guardá-las. Ora bem, também vem daí o saque. Portanto, o saque serve para alguma coisa, não é? O ir para uma batalha, quer dizer, eu nem quero pensar o que é que seria uma batalha na Idade Média. Não é preciso ver filmes. Mas, para muitos, era uma oportunidade de refazer o arsenal. Através da pilhagem. Se lhes fosse autorizada a pilhagem.
Há aqui complexidades. Eu acho que a história militar medieval é extremamente complexa, não é fácil de abordar exatamente por essa variedade ou esse aparente caos Sim, que tende a criar os mitos. Portanto, nós, se calhar, nos próximos programas vamos ter que ter essa habilidade de tentar desmontar os mitos e de analisar algo que não é fácil. Já dizemos que não vai ser fácil para quem nos ouve e nem é fácil para nós. Exatamente. É um período que é entre o período clássico, que está perfeitamente... As tropas estão perfeitamente dentro daquilo que é possível uniformizadas. Temos o período da Idade Média e quando entramos na Idade Moderna volta a haver alguma regra. Portanto, a Idade Média tem ali alguma inexistência de regra. É um período assim um pouco mais complicado, mas é complexo. É complexo porque a Idade Média é complexa. É um facto. É a idade mais... Vai-nos dar trabalho. Dá trabalho. Muito bem. E ficamos por aqui hoje. Ficamos. Vamos pensar como é que vamos... Agora vamos ler a chanson de Roland. Canção de Roland. Chanson de Roland. Já que falámos na batalha de Poitiers. Muito bem. Sim, senhor. Sempre a considerar. Igualmente. E até ao próximo programa. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.